Muito provavelmente vocês estão familiarizados com os vazamentos de documentos confidenciais secretos de inteligência e também de defesa sobre o plano de Israel para atacar o Irã, ou melhor, contra-atacar o Irã após 1º de outubro ser atacado por mais de 180 mísseis balísticos iranianos contra os territórios israelenses. Para vocês terem uma ideia, que os mísseis utilizados pelo Irã para atacar Israel demoram apenas 15 minutos, menos de 15 minutos, para percorrer mais de 1.500 quilômetros de distância até atingir toda a região de Israel. E esse ataque foi definido como um sucesso por parte dos ayatollahs, dizendo que acertaram todos os alvos possíveis com esse grande ataque de 181 mísseis balísticos, segundo Israel, mas algumas unidades e bases aéreas israelenses foram sim atingidas, mas não como os iranianos defendem e dizem que atingiram, danificaram mais de 20 caças furtivos F-35, acertaram instalações importantes, bases militares, etc, etc, etc. Mas, de fato, não aconteceu. Atingiram bases como a base de Nevatim, entre outros locais também importantes para as Forças Armadas israelenses. E na semana passada, esses vazamentos mostraram esses planos de Israel para retalhar Irã com deslocamento de setores navais, aéreos, terrestres, prontos para realizarem ataques precisos em diversos setores de lançamentos de artilharia, bases importantes de defesa, complexos de defesa do Irã. E esses vazamentos foram jogados em grupos específicos árabes e também iranianos que têm origem em suas atividades lá no Irã. Então isso levantou um pouco de uma desconfiança em relação aos funcionários dos Estados Unidos, se Israel realmente deveria continuar confiando nos americanos após um vazamento extremamente grave a nível de alto nível, que somente a inteligência de Israel e também dos Estados Unidos poderiam ter ciência disso. Mas é importante descrever aqui que esses planos não foram desenvolvidos exclusivamente por Israel. Na verdade, esses documentos, né? Vamos corrigir aqui, mas sim pelas agências de inteligência dos Estados Unidos e também em conjunto com as agências das nações conhecidas como Five Eyes, que são aquelas 5 nações também responsáveis e auxiliam também nessa vigilância permanente de inteligência junto com os Estados Unidos em todo o mundo. Por exemplo, como os Estados Unidos, como o Reino Unido, como a Austrália, como o Canadá e a Nova Zelândia. Então, esses documentos estavam exclusivamente classificados e dizendo que somente esses agentes, esses setores de inteligência, essas nações teriam o direito de averiguar e de abrir esses documentos. Mas da onde esses documentos foram retirados e quem são os responsáveis por esses vazamentos? Será que foi dentro do Departamento de Defesa, né, do Pentágono? Será que foi algum funcionário muito ligado na Casa Branca, ligado ao secretário de Defesa, ou de dentro propriamente de Israel, ou da Austrália, do Canadá? Onde que esses documentos foram retirados e como eles foram copiados para serem transmitidos para esses canais vinculados ao Irã e vinculados aos árabes. É por isso que, quando há uma tensão em que planos estratégicos de defesa precisam ser colocados na mesa para aliados e parceiros, é exatamente por isso que as nações se reúnem. Porque quando há, por exemplo, conversas por teleconferências, por trocas de mensagens, trocas de informações e documentos online, esses documentos podem ser extraviados, podem ser vazados. Por isso que eles perdem realmente
muito tempo, dinheiro, logística para se reunirem e, a partir disso, construírem diálogos para assim obterem uma análise em comum e assim formularem políticas e formularem estratégias. Foi então que o Pentágono ele investigou a fundo em uma ação muito relâmpago e muito grave de investigação por parte do Pentágono para encontrar realmente de fato esses responsáveis. E o Pentágono ele classificou a chefe de gabinete do secretário adjunto de defesa para operações especiais dos Estados Unidos, conhecida como Ariane Tabatabai. Ela é a principal suspeita no vazamento desses documentos confidenciais dos Estados Unidos que estavam indicando os planos de Israel para atacar o Irã. Para vocês terem uma ideia, o gabinete do secretário de defesa nada mais é que o responsável pelo desenvolvimento de políticas, planejamento, gerenciamento de recursos e avaliação de programas exclusivos voltado para a inteligência e também para o setor de defesa. E verifico que algumas decisões a nível tanto civil quanto militar em relação ao pessoal, em relação à compra, aquisição de armamentos e também ele complementa o secretário de defesa e a partir disso o secretário de defesa aconselha o presidente americano. E veja a que ponto essas informações foram vazadas, de alto nível. E essa funcionária sênior, tá? Sênior, ela era chefe, ela teve contato com todas essas informações. Imagina também o que ela também estava, tempos atrás, já vazando ou não informações importantes para somar com aquilo que os iranianos já possuíam ou tinham acesso para se preparar por um possível ataque ou possíveis mobilizações políticas e militares dos Estados Unidos ou de Israel. Ela é oficial de inteligência naval dos Estados Unidos e tem acesso praticamente a todos os movimentos navais e todas as operações e forças especiais no mundo e especificamente no Oriente Médio. Ela é uma peça-chave desse vazamento e é uma peça-chave que liga as ações de Israel com as ações do Irã. Ou seja, quem é Ariane Tabatabai? Nada mais é que uma iraniana nascida no Irã, porém ela se naturalizou americana, passou a trabalhar nos Estados Unidos em algumas organizações de análise de inteligência muito importante dos Estados Unidos, ganhou confiança do governo democrata desde 2021 e assim se enraizou nas principais áreas, nos principais setores do governo dos Estados Unidos. Realmente é assustador onde os Estados Unidos chegaram neste momento. Para vocês terem uma ideia, olha o currículo da Ariane Tabatabai. Ela é cientista política associada à Rand Corporation. Nada mais é que a Rand Corporation, ela é um instituto privado com grandes pesquisadores dentro do próprio governo americano e que auxilia tanto nas informações e na criação de decisões políticas para os Estados Unidos sobre uma variedade de questões, principalmente no setor militar, principalmente também de forças especiais, no setor nuclear, geopolítica e também industrial. Além disso, ela fez parte também como professora assistente nos estudos de segurança na Universidade de Georgetown e foi também consultora civil internacional para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, além de ter ocupado cargos sêniores importantes, como, por exemplo, do Instituto, que é o Centro de Estudo Internacional para Assuntos Estratégicos, que é o CSIS, um dos grandes institutos de análise de inteligência e análise de formulação de política, principalmente que fornece informações de alto nível, inclusive avaliando imagens de satélite, em questões de desenvolvimento de armas nucleares. É realmente um instituto extremamente importante dos Estados Unidos que fornece informações para os congressistas e também para as autoridades, os funcionários dos Estados Unidos de alto nível, os seniores, vamos dizer assim.
Porém, o mais espantoso está por vir, porque a Ariane, ela estava na mira, ouçam só, estava na mira do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, do FBI, do Congresso americano, da CIA, e ela permaneceu no cargo mesmo diante de tantas questões envolvendo acusações, alegações de espionagem por parte de Ariane. Inclusive, de acordo com um relatório feito por congressistas em 2023, que direcionaram uma carta diretamente ao secretário de Defesa americano, Lloyd Austin. Essa carta feita pelos congressistas pedia a exclusão, a retirada de Tabatabai, da Ariane Tabatabai, do seu cargo como chefe do gabinete adjunto do secretário de Defesa, pedindo, é claro, que Austin suspendesse o seu cargo, suspendesse imediatamente as suas funções, mas após uma verificação, entre aspas, quem será que fez essa verificação? Será que foram os amigos de Ariane? Será que foram as agências de inteligência? Provavelmente que sim, mas chegaram a uma conclusão que ela não tinha nada ali com envolvimento do que ela estava sendo acusada e permaneceu no cargo e foi considerada apta a assumir o cargo de chefia. Mas o que dizia esse relatório feito pelos congressistas e também recebido pelos congressistas, que foi, é claro, a partir de inteligência, um grande estoque de correspondências e e-mails do governo iraniano relatados pela primeira vez pela Semafor e pela Iran International, alegando conectar a Ariane Tabatabai com uma iniciativa iraniana, um instituto iraniano, num esforço iniciado por altos funcionários do governo das relações exteriores do Irã para reforçar a imagem e as posições de Teherã em questões de segurança global. Ou seja, todas essas atividades iranianas tinham como objetivo melhorar a imagem para o quê? Derrubar algumas sanções do Ocidente, por exemplo, dos Estados Unidos, para assim a economia do Irã melhorar nos seus aspectos de desenvolvimento de armas nucleares e de armas também convencionais para o programa nuclear do país. E Tabatabai, ela ainda escreveu num artigo da Foreign Policy, antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020, que a economia do Irã era extremamente frágil e seria forçada a negociar, concordar e fazer concessões para o programa nuclear e assim diminuir as sanções econômicas dos Estados Unidos contra o Irã. Então Tabatabai já estava preparando o terreno para quando Joe Biden assumisse a presidência, e ela colocaria em ação as suas atividades em trazer o Irã como coitadinho, colocar o Irã como está passando por dificuldades muito graves na economia, que poderia afetar toda a sociedade, poderia passar fome, poderia causar um colapso social, trazer para a mesa das discussões do programa nuclear, do Tratado de Limitação de Energia Nuclear do Irã, novamente para a mesa de debate, mas essas negociações não saíram como Ariane Tabatabai ela desejava. Isso porque o Irã não aceitou algumas concessões, os Estados Unidos e outras nações também não, e assim esse possível futuro acordo, essas negociações, elas ficaram paralisadas até hoje. Então, Ariane Tabatabai é a principal, nesse momento, responsável pelo vazamento desses documentos sobre o plano de Israel para atacar o Irã. Então, diante disso tudo, o Pentágono tem Ariane Tabatabai como a principal responsável nesse momento. É claro que pode ter mais indivíduos relacionados ou associados a esses vazamentos do plano de Israel para atacar o Irã, mas também mostra que o governo de Joe Biden ele foi leviano, ele falhou em retirar Tabatabai do seu posto de chefe do secretário adjunto do gabinete, é claro, do secretário adjunto de defesa. Isso é muito grave porque o governo de Joe Biden autorizou a permanência de uma agente dupla, nesse caso um agente do Irã e também um funcionário dos Estados Unidos, a permanecer no cargo diante
de tantas evidências que colocariam ela como, de fato, uma espiã, uma agente dupla sob comando do Irã. Agora que as informações vieram à tona, após um vazamento muito grave, mas por que a Ariane ela agiu nesse momento? Por que ela teve essa ação de vazar essas informações nesse momento? Porque o plano de Israel para atacar o Irã ainda era uma ambiguidade muito grande, mas havia o risco de Israel atacar diversas instalações nucleares dos ayatolás do Irã. Isso colocaria o programa nuclear de volta à década, por exemplo, de 80, colocaria em um retrocesso de décadas atrás. Então ela agiu para tentar alertar os iranianos a se prepararem para possíveis ataques de determinadas armas em direção a determinados equipamentos, a determinadas áreas, para assim reduzir, e não evitar, mas reduzir danos colaterais e danos muito graves contra o programa nuclear ou até mesmo o programa militar, o programa convencional dos ayatolás. Espero que tenham gostado desta análise de hoje. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificação, compartilhar e curtir o vídeo para não perder nenhum conteúdo. E obrigado pela sua presença. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.